Olá, queridos evangelizadores e evangelizadoras, atuantes, trabalhadores, pessoas dedicadas a essa tarefa magnífica, a essa tarefa sublime de evangelizar crianças e jovens. Um abraço para todos os evangelizadores vinculados ao DIGE da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. E obrigado pelo convite e pela oportunidade de estarmos juntos nesse intercâmbio tão salutar e tão necessário para a ampliação das nossas ideias em torno dessa tarefa que abraçamos com o nosso coração, com os nossos melhores sentimentos. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse autoacolhimento na tarefa da evangelização, na tarefa de evangelizar. E para o início dessa nossa breve reflexão, nós nos recordamos de um livro que é do conhecimento de todos vocês, que é esse aqui, né? Publicado pela Federação Espírita Brasileira, onde se fala da orientação para a ação evangelizadora da infância e da juventude. E nesse livro nós encontramos um capítulo, um trecho que fala sobre a importância da qualidade na tarefa da evangelização. E nós vamos nos deparar com alguns tipos de qualidade. A qualidade organizacional, a qualidade pedagógica, que também é fundamental, a qualidade doutrinária e a qualidade relacional. E qual qualidade nos interessa particularmente nessa minha fala? A qualidade relacional. E aí não tanto no conjunto das nossas relações interpessoais, mas a qualidade na relação conosco. A quantas anda a qualidade da sua relação com você, evangelizador espírita? Essa relação é uma relação de cobranças excessivas? É uma relação na qual você põe um peso demasiado sobre os seus ombros, quase que impossível de ser carregado, com cobranças, com culpas, com queixas, com carências? Qual é o diapasão? Como se encontra a sua relação com você mesmo diante dessa tarefa? É um fardo leve? É um jugo suave? Você tem conseguido dar conta dessas várias frentes que envolvem o ato de evangelizar? Ou você é do tipo que se cobra uma perfeição estratosférica, que se cobra intensamente, que se cobra aquilo que você pode e até o que você não pode e nem consegue oferecer? É preciso pararmos para pensar sobre essa qualidade relacional, porque uma coisa é o que nós conseguimos mobilizar na relação dos evangelizandos entre si, na nossa relação com os evangelizadores, com os demais trabalhadores da casa, com as famílias dos nossos evangelizandos. Mas e a nossa relação conosco? Ela não pode ser de menor importância e nem estar num patamar mais abaixo no conjunto dessas outras relações e no conjunto dessas outras qualidades, a organizacional, a pedagógica e a doutrinária. Ela precisa estar alinhada com todas essas outras frentes, porque, no fundo, nós somos o elemento multiplicador, nós somos os facilitadores, nós somos aqueles que viabilizam a tarefa da evangelização infanto-juvenil. Então, se nós não formos prioridades para nós mesmos, alguma coisa está errada. Está havendo um desalinhamento e, consequentemente, vai ser difícil a gente se auto-acolher. Ainda nesse documento da orientação para a ação evangelizadora, publicado pela FEB,
nós vamos encontrar ali, particularmente no item 2.4, que fala sobre o papel e o perfil do evangelizador, um item muito pertinente com a nossa abordagem. E esse item diz respeito às características que são fundamentais, aos atributos, às qualidades que o evangelizador precisa ter para o bom desempenho da sua tarefa. E um dos itens é a necessidade de buscarmos o autoconhecimento e o autoaprimoramento. A quantas anda a sua busca pelo autoconhecimento e pelo autoaprimoramento? Não estamos falando aqui de busca de perfeição, porque nós já sabemos que perfeição é um atributo divino. E a perfeição relativa é um atributo dos espíritos puros, que tem com o Criador um nível de relacionamento que nos é ainda completamente desconhecido, dada a nossa condição de imperfeição. Então, não estamos falando de busca de perfeição, mas de busca de aperfeiçoamento. E também não estamos falando de perfeccionismo, de sermos certinhos em todos os aspectos da nossa vida, pessoal, interpessoal, religiosa, profissional, amorosa, familiar. Estamos falando de autoaprimoramento. Nós encontramos, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e certamente você se lembra desse capítulo, porque ele é o capítulo que, por excelência, fala da necessidade do nosso autoaprimoramento, e tem como título Sede Perfeitos, aquela máxima que nos acostumamos a ouvir e a repetir, de que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz, que empreende para domar as suas más inclinações. E nessa sentença, nós vamos encontrar dois aspectos que eu gostaria de destacar com vocês. O primeiro deles é que quando Allan Kardec se refere às más inclinações que precisam ser modificadas, educadas, não sufocadas, reprimidas, recalcadas, mas precisam ser transformadas, reelaboradas. Quando ele fala dessas más inclinações, em momento algum o codificador nos diz que nós não temos boas inclinações. Na verdade, na nossa condição evolutiva, nós carregamos as duas, ou os dois tipos de inclinações, as boas e as que não são tão boas. Não vou aqui chamar de ruins, nem de más, mas que não são tão boas e que carecem de um pouco mais de atenção. Mas quando ele fala das más, ele não está dizendo que nós não tenhamos as boas. E será que o nosso foco sobre as boas, ele tem a mesma dimensão do que o foco e a atenção que nós damos às más? Porque se eu só olho para essas ditas más ou não tão boas, eu corro o risco de, mesmo tendo uma visão a priori realista ou realística sobre mim mesmo, mas eu corro o risco de desenvolver uma baixa autoestima. Se eu só olho para as boas, eu corro o risco de me achar, de desenvolver talvez um processo narcísico, uma autossuficiência. Então nós precisamos desse equilíbrio, de olhar para as duas. Mas às vezes a gente foca quase com exclusividade as ditas más inclinações e perdemos de vista as boas que já possuímos. Só o fato de abraçarmos essa tarefa, dedicarmos algumas horas a ela para planejar, ler as obras espíritas, ler obras de cunho pedagógico, psicopedagógico, obras de psicologia, para ir embasando a nossa ação evangelizadora, isso já mostra as nossas boas inclinações. Podemos ainda não estar totalmente convertidos à proposta do Evangelho, mas no mínimo já estamos convencidos dela, na distinção que o Espírito Emmanuel
faz na obra O Consolador, entre conversão e convencimento. Muitos de nós estamos já convencidos, é um processo intelectual, mas estamos em busca dessa conversão, que é um processo no campo dos sentimentos, do coração. É quando conseguimos alinhar o que sabemos com o que sentimos, o que pensamos com o nosso campo emocional e, por fim, com as nossas atitudes também. Então, quando nós nos deparamos com essa necessidade, que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, de autoaperfeiçoamento, que isso não se confunda com busca de perfeição e que o nosso foco não seja apenas sobre as ditas más inclinações que ainda nos caracterizam. Mas nessa sentença, eu disse que 2 aspectos eu queria destacar. O primeiro é esse. O segundo é sobre a transformação moral. A palavra moral vem do latim mos ou mores. E mos ou mores significa costumes, hábitos. Então, uma transformação moral é uma transformação dos nossos hábitos. Se eu tenho o hábito de me autodepreciar, de me desqualificar, de me julgar um zero à esquerda, de achar que eu não tenho predicados para estar na tarefa evangelizadora, então eu preciso mudar esse hábito, mudar essa lente, rever o meu padrão de autoobservação. Porque se não há uma exigência de perfeição para ser um bom evangelizador, se eu exijo essa tal perfeição, eu sempre vou me julgar como alguém que não tem competências, que não tem habilidades, que não tem os requisitos básicos para estar evangelizando crianças e jovens. Se eu recebi o chamamento, se eu já desenvolvo essa atividade há alguns anos, eu posso ter altos e baixos, eu posso enfrentar algumas crises existenciais, eu posso, em alguns momentos, me perguntar se devo ou não permanecer nessa tarefa, mas vocação para ela, a própria experiência e o passar do tempo já demonstrou que eu tenho vocação para ela. E o feedback que eu recebo dos evangelizandos, dos meus colegas do setor da evangelização, dos pais que espontaneamente conversam comigo e me fazem relatos sobre as impressões que as crianças e os jovens têm sobre a minha forma de liderar, sobre as atividades que eu seleciono. Então, que esse processo de autoaprimoramento não se transforme num processo autodepressivo ou autodepreciativo. Porque aí, além de um atendimento psicológico especializado, eu posso precisar do atendimento fraterno da casa espírita, da atenção do setor mediúnico, porque eu posso estar dando brecha, campo, para alguma influenciação sutil que faz com que o meu olhar sobre mim mesmo, sobre as minhas competências e habilidades, sobre esses requisitos morais, seja um olhar meio turvo, meio distorcido. Então, transformação moral é transformação de hábitos, é transformação de padrões mentais, de crenças que eu possa estar carregando no meu inconsciente e que influenciam a minha consciência, a minha conduta, fazendo com que eu questione o meu valor pessoal. Transformação moral é, acima de tudo, isso. Mudar o modo de pensar para alterar o modo de sentir e, consequentemente, o modo de agir nessa tríade que nos rege: pensamento, sentimento e ação. Para realizarmos essa tarefa, fazermos esse percurso no processo de autoaprimoramento, recomendado pelo capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu me recordo aqui de uma frase que está no livro Coragem, psicografia de Chico Xavier, espírito André Luiz. E a frase
trazida pelo benfeitor espiritual, diz assim, vou ler para ser fiel à psicografia do nosso querido Chico. Não exija a perfeição nos outros, nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Vamos repetir? Não exija a perfeição nos outros, e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. E aí nós vamos encontrar uma outra mensagem também, muito pertinente com esse tema, que está no livro Ceareiros de Volta. Vou mostrar para vocês. O meu ainda é uma edição antiga. Olha aqui. Psicografia de Valdo Vieira. E a mensagem que eu recomendo, a leitura mais particularizada, com mais vagar, tem como título Espíritas pela Segunda Vez. Nessa mensagem, o espírito Carlos Lomba, que foi um evangelizador aqui do Rio de Janeiro, ele era dentista, mas era uma pessoa muito ligada à causa da evangelização. Carlos Lomba, conhecido carinhosamente como Vovô Lomba, ele vai nos dizer que a Terra, aquela época, nos anos 60 do século passado, então nós já temos aí 60 anos de quando esse livro saiu. Ele dizia que naquela época a Terra recebia a 5ª geração de espíritas. E muitos espíritos estavam se tornando ou se tornariam espíritas pela segunda vez. E aí ele vai, em torno dessa afirmativa, fazer várias recomendações. E uma delas me chamou muito a atenção, quando ele diz que esse fato de estarmos recepcionando, nos anos 60 do século XX, a 2ª geração de espíritas, e podemos agora estar recebendo a 3ª geração de espíritas, ou a 3ª geração de espíritos que serão espíritas pela 3ª vez, quem sabe, que isso reclamaria dos evangelizadores da infância uma maior abnegação. Quando nós estudamos a questão da abnegação no Livro dos Espíritos, e vamos procurar o significado de abnegação, hoje não mais nos dicionários, mas no Google, já que essa virou a grande fonte de consulta dos internautas, entre os quais nos incluímos, mesmo tendo um dicionário em casa, a abnegação é desprendimento, é desapego. E aí, via de regra, nós pensamos em desapego de objetos, de coisas materiais. Mas eu volto a fazer aquela ênfase, já feita inicialmente, na necessidade de nos apegarmos de olhares cristalizados, de visões autodepreciativas, de sensação de que não temos competência, não temos validade alguma. Nós precisamos de um pouco mais de autocompaixão. Antigamente, autocompaixão significaria eu ter um olhar sobre mim mesmo como se eu fosse uma figura coitada, uma figura que precisa ser carregada nos braços, uma figura carente da comiseração alheia, do perdão, da compreensão, alguém que fosse um coitadinho. Hoje, à luz das neurociências, à luz do próprio budismo, enquanto uma doutrina que traz contribuições interessantes, tão interessantes que Joana de Ângeles tem um livro na série psicológica, psicografada por Divaldo Franco, no qual ela faz uma analogia entre o budismo, obviamente alguns pontos do budismo, e o espiritismo. Quem não leu, fica aqui o convite para a leitura do livro Plenitude, de Joana de Ângeles. E autocompaixão, nesse sentido mais contemporâneo, mais atual, tem um sentido de autoacolhimento. Nós precisamos nos autoacolher.
Mas para que esse autoacolhimento ocorra, eu preciso dessa abnegação nesse sentido que o Carlos Lomba traz e nesse sentido maior, desapego de olhares cristalizados, de visões autodepreciativas, de síndrome do coitadinho, esse olhar de quem o tempo inteiro tenha uma baixa autoestima. E aí fica também uma reflexão muito curiosa. Como eu posso ajudar o meu evangelizando, ou a minha evangelizanda, a ter uma boa autoestima, se eu próprio, como evangelizador, não a possuo? E o primeiro passo para a gente ter uma boa autoestima é a gente se aceitar do jeito que a gente é. Ah, mas a gente não tem que se transformar? Sim. Mas se primeiro eu não me aceitar baixo ou alto, gordo ou magro, com cabelo ou sem cabelo, com as minhas características físicas, com as características intelectuais, cognitivas, com as características emocionais, com aquilo que eu já alcancei e ainda preciso alcançar em termos espirituais. Sem autoaceitação, não existe autotransformação e muito menos autoamor. Há uma frase de um psicólogo americano que é um dos pais da psicologia humanista e que tem muita pertinência com o nosso tema. É Carl Rogers. Carl Rogers desenvolveu uma abordagem centrada na pessoa. E ele diz assim: é no momento em que eu me aceito como sou que eu me torno capaz de mudar. Vejam, é um paradoxo. Eu primeiro preciso me aceitar. Eu preciso fazer um reconhecimento, um mapeamento das minhas características, para posteriormente iniciar um trabalho de autotransformação, que redunde num processo de autoamor. Mas o primeiro passo é eu me aceitar do jeito que eu sou. E reconhecer na minha singularidade beleza. Reconhecer que eu sou uma obra-prima de Deus. Você é uma obra-prima de Deus, que não se repete em lugar nenhum do universo. Tem gente parecida, mas igual não tem. Porque nós temos inúmeras diferenças, que não são defeitos, são características que demarcam, que assinalam a nossa singularidade, as nossas digitais. Há uma canção que pode ser acessada no YouTube de um terapeuta aqui do Rio de Janeiro que já desencarnou. Ele, na verdade, era musicoterapeuta. Chamava-se Antônio Luiz Milé. E essa canção, ela diz na letra que todos nós somos uma canção que Deus canta e que Ele gostou de nos compor. Porque ninguém traz o nosso sorriso, ninguém tem o nosso jeito, as nossas características. Nós somos uma espécie de verso, uma rima rica que faltava no poema do universo. É uma canção muito bonita. E o título é justamente esse. Você é uma canção que Deus canta. Nós somos uma canção que o Criador canta. Por isso, Emmanuel vai nos propor, no seu livro, já citado aqui, O Consolador, na questão 351, um passo a passo para a gente desenvolver esse autoamor e melhorar a nossa autoestima e, consequentemente, sermos figuras mais acolhedoras conosco. Consultem a questão 351 do livro O Consolador. Além desse passo a passo, ele vai concluir dizendo que a criatura que se ama, ela irradia o tesouro de si mesma. O que nós estamos irradiando? Que tesouro nós carregamos? Somos aqueles que, diante da tarefa da evangelização, temos o senho carregado, a face tristonha. Somos aqueles que, na hora de elaborar o planejamento, trocar ideias,
figurinhas com os nossos pares. Somos aqueles que, puxa, de novo, há um enfado, há um cansaço. E se existe um cansaço, por que razão? Estamos acumulando tarefas demais? Ou, na verdade, temos tarefas de menos? O que está acontecendo? Que obstáculos são esses que dificultam um maior entusiasmo, um maior prazer nessa tarefa? É o nosso nível estratosférico de exigência, de pré-requisitos? Queremos a perfeição? Ou, na verdade, estamos num estado de acomodação, numa perigosa zona de conforto que impede termos mais brilho, mais vontade, mais brilho, nos aperfeiçoarmos? O que está acontecendo conosco? Seria importante que procurássemos o diretor ou a dirigente do nosso setor, ou um evangelizador amigo com o qual pudéssemos desabafar, alguém que nos olhasse de fora para dentro, alguém em quem confiamos, para que pudéssemos receber um auxílio mais direto. Quem sabe esse companheiro ou essa companheira já vivenciou algo semelhante e tenha algo para nos dizer. Porque todos nós estamos fadados a irradiar esse tesouro de nós mesmos, sempre que acessarmos o reino divino que se encontra em nós, como está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 21. O reino de Deus está dentro do próprio ser. Não vou dizer dentro do próprio homem, não, dentro do próprio ser, para que a gente amplie um pouco mais o nosso olhar. Embora homem seja no sentido de humanidade, vamos falar do ser, porque aí a gente engloba homem, mulher e todas as pessoas que se encontram inclusas também nessas questões de gênero. Irradiar o tesouro de nós mesmos. E para que possamos ir fechando essa nossa reflexão, vocês devem conhecer essa obra que nós, para cá, escrevemos e publicamos pela Federação Espírita do Estado do Paraná. Os desafios da evangelização espírita. Pois bem, aqui nós temos no capítulo 11 o seguinte título: A autoestima do evangelizador espírita. E nós traçamos alguns itens que valem como recomendações, como se fosse uma pequena e breve receita para esse caminho da autoestima, do autoacolhimento, da autoaceitação, da autotransformação, do autoamor. O primeiro item nós já citamos aqui, que é a autoaceitação. O segundo, autenticidade. E não confundamos a autenticidade com grosseria, com sermos aquelas pessoas desbocadas, nos transformarmos num rolo compressor. Eu não levo desaforo para casa. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Aí nós seremos pessoas mal educadas, desaforadas. A autenticidade implica em permitir que as pessoas nos conheçam, com as qualidades e com as imperfeições, com as conquistas e com as limitações. O autêntico diz o que não gosta, aponta que não está legal, mas ele também diz o que gosta, diz o que está legal. É que nós nos habituamos a associar a autenticidade à grosseria, a não levar desaforo para casa. Mas nós podemos ser autênticos destacando as coisas boas de um trabalho, de uma peça de teatro, de um filme, de um livro, de uma palestra, de um planejamento, e também destacando as coisas boas que nós possuímos. Isso não é vaidade, isso é autoconhecimento. Porque quando alguém nos atribui qualidades que nós sabemos que não temos, aquilo não nos soa bem. Aquilo não é música para os nossos ouvidos. Mas também quando alguém nos faz uma crítica a algo que nós sabemos que não nos caracteriza, também não entra como música nos nossos ouvidos. Mas se alguém nos aponta uma falha que sabemos que cometemos, e se alguém nos faz um elogio
destaca uma qualidade que sabemos que temos, por que não acolher? Por que não receber isso como um estímulo, como uma nutrição para a nossa própria alma? Terceiro item, não crie expectativas excessivas. Expectativas de reconhecimento, expectativas de que o dirigente da evangelização, ou que os evangelizandos, ou os pais dos evangelizandos, entrem na nossa mente, leiam os nossos pensamentos e saibam como a nossa vida é sacrificial, porque trabalhamos, porque criamos filhos, e temos tarefas domésticas, e temos tarefas ainda no centro espírita. Se nós não falarmos, ninguém vai saber. Então, se há uma sobrecarga, nenhum de nós tem que bancar o herói ou a heroína. Nós precisamos, como na passagem de Maria e de Marta, escolher a nossa melhor parte e darmos o nosso melhor. Não é a busca da perfeição em nós e nos outros, mas como na frase mencionada do livro Coragem, ditada pelo Espírito André Luiz a Chico Xavier. Não é exigir perfeição de si e do outro, mas é buscar constantemente a nossa melhoria. E nos olharmos de forma mais amorosa, mais acolhedora, é seguramente irmos ao encontro desse auto-aprimoramento. Então, tenhamos cuidado com as expectativas excessivas. Mas quem vai num restaurante quer comer bem. Quem compra um livro deseja que a leitura seja instrutiva, seja prazerosa. Expectativas normais. Quem prepara uma aula de evangelização, com uma série de atividades, deseja que ela seja agradável e vá ao encontro, e não de encontro às necessidades dos evangelizandos. Porém, para que a gente não se frustre demasiadamente, que tenhamos também flexibilidade diante das expectativas que criamos. Cultivar o bom humor. Você, como evangelizador, tem bom humor ou não? Ou você é uma pessoa sisuda? O espírito Marco Prisco escreveu através do médium Divaldo Pereira Franco que siso não expressa seriedade. Siso expressa tormenta interior. Há momentos de maior gravidade, de maior seriedade. Mas quem lida com jovens e com crianças precisa ter bom humor. Não precisa viver rindo de uma orelha a outra, mas precisa ser uma figura que saiba lidar com a irreverência, com o inusitado, com a descontração, com a originalidade da criança e do jovem. Então, bom humor, se você não tem, ainda está em tempo de desenvolver. Porque o bom humor existe, inclusive, na espiritualidade. Quando a gente compulsa as obras de André Luiz, nós vamos encontrar, de forma muito sutil, verdadeiras pérolas, passagens onde o bom humor também está presente. Lembrando do bom humor de Chico Xavier, agora que comemoramos 20 anos, lembramos da sua desencarnação e da sua vida cheia de feitos e de fatos, essa herança magnífica que Chico deixou, figura muito bem-humorada, Divaldo Franco, e quantos outros expositores, escritores, dirigentes, a gente conhece que é muito bem-humorado. Então, cultive o bom humor. Você é responsável e não culpado. A culpa é um excelente despertador, mas ela é uma péssima companhia. Então, que ela cumpra uma função terapêutica, mas que nenhum de nós ande de braços dados com ela. Estamos terminando. Desista de querer ter um passado melhor. Não há como voltar lá atrás. Outro dia alguém me mandou um post desses que circulam nas redes sociais de duas pessoas sentadas, olhando o pôr do sol. E aí uma dizia para a outra assim, se lá atrás, se eu soubesse lá atrás o que eu sei hoje, eu teria errado menos. E aí o outro ouvindo diz assim, mas
Você só sabe o que você sabe hoje porque você cometeu esses erros. Bom, deduzimos daí então que vamos seguir errando e estimular os erros nos outros? Não. Mas lidar de uma forma mais graciosa, uma postura de aprendiz diante dos nossos erros. Em geral, os erros muitas vezes são instrumentos para o nosso crescimento. Podemos aprender em muitos instantes, em muitos momentos sem eles. Mas se ainda os cometemos e se viermos a cometê-los, tenhamos um pouco mais de misericórdia conosco, um pouco mais de compaixão. Lembremos do livro Boa Nova dos vários erros cometidos, fruto da própria ignorância, pelos discípulos. Nós vemos no livro Boa Nova, entre os discípulos, figuras humanas, frágeis, falíveis. Mas o Cristo não estava interessado nas falhas. Ele estava interessado na capacidade que cada um tinha, e por isso ele estimulava isso, em aprender com suas próprias quedas. É o Espírito Emmanuel quem nos diz no livro Companheiro: Deus criou as quedas d'água para que pudéssemos perceber quanta força e renovação podemos tirar de nossas próprias quedas. E para encerrar, cuide-se por inteiro, seja inteiro, se perceba em processo. Nenhum de nós está pronto. Todos os dias nós aprendemos coisas novas, mas precisamos olhar para o nosso ontem com um olhar mais construtivo, olhar para os nossos erros com abnegação, nos desprendendo deles e retirando as lições que eles nos oferecem. É assim que a gente vai desenvolvendo uma melhor autoestima, para ajudar os evangelizandos a também terem uma boa autoestima. Lembrando que essa não é uma tarefa só nossa, é também da escola, é também dos pais, é também do anjo da guarda, nos momentos de desdobramento. Nós somos aqueles que temos uma parcela de responsabilidade, mas tenhamos cuidado para não depositar sobre os nossos ombros toda a responsabilidade. Nós somos atores que participamos deste processo, mas precisamos também ter dimensão dos limites daquilo que somos capazes de alcançar. Então, olhar para o nosso passado, ressignificando fatos e eventos, olhar para o nosso presente como um instante da semeadura nos corações infanto-juvenis, mas não percamos de vista que precisamos nos priorizar dentro daquelas 4 qualidades, priorizar a nossa relação conosco. E fechando a nossa reflexão, agradecendo a paciência de todos vocês, eu deixo uma poesia que me foi sugerida num desses instantes em que eu também, diante das minhas tarefas, me sentia menos do que sou, me sentia um zero à esquerda e me sentia inapto para realizar aquela tarefa, aquele serviço que me foi confiado. Quando uma voz soprou ao meu ouvido algo mais ou menos assim: acredito em você, no que pode e sabe fazer, na sinceridade das suas intenções, na legitimidade do seu suor, na ternura do seu olhar, no seu sorriso amigo e fiel. Acredito em você ainda quando se contradiz, quando está irado, cansado, amuado, quando me revela um pouco daquilo que você ainda é e não conseguiu ainda ser. Acredito em você, no seu entusiasmo vibrante, na sua capacidade de prosseguir quando tudo te convida a desistir. Creio em cada gesto seu e torço por sua vitória na batalha silenciosa que travas consigo. Acredito em você, imperfeito, falível, instável, por isso mesmo belo, humano, sensível.
Acredito em você como acredito em Deus e na vida. Por tudo o que você é, embora quase nada, ou muito pouco acredite ser, acredito em você. Muito obrigado.